vídeo eu vou tratar sobre direito constitucional, mais especificamente sobre processo legislativo, né, que é a segunda parte daquele conteúdo que eu comecei anteriormente, no vídeo anterior. Bom, qual o conceito de processo legislativo? Né? É o conjunto de ações que tem por objetivo a elaboração de normas legais. O processo legislativo brasileiro é competente para elaborar as seguintes questões. Né? Ele pode tratar das seguintes questões: medidas provisórias, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. Uma forma de facilitar a decoreba, né, é usar o mnemônico MEL 3DR, ou seja, o M é o medidas, o os emendas, né, o L ali é as três leis, né, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas. Adiante. Qual que são o objetivo desse vídeo? Né? Vou tratar sobre as emendas constitucionais, leis e medidas provisórias. Vale a pena mensurar que é um conteúdo muito extenso e aqui eu vou tratar mais das questões que podem ser de possível caimento em concurso, né, em provas, né? Mas assim, é um conteúdo bastante extenso, então é válido dar uma lida na lei. Vamos lá, as emendas constitucionais, né? Quem pode propor emenda à Constituição? Um terço da Câmara dos Deputados ou Senado Federal. O próprio presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas, das unidades da Federação, né? As casas legislativas. Será considerada aprovada a emenda que tiver um quórum de 3/5 dos votos válidos, né? Votada em 2 turnos e em cada casa do Congresso, ou seja, do Senado e da Câmara dos Deputados, né? A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordens, né? As próprias mesas promulgam ela. Então costuma cair em prova a pegadinha falando que o presidente que promulga. Não, essa vai ser as próprias mesas, né? Aqui, ó, a matéria constante proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Ou seja, se a proposta de emenda foi rejeitada, ela não pode ser discutida de novo naquela mesma sessão. Então ela tem que haver uma outra sessão, né? Enfim. A Constituição Federal não pode ser emendada durante intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, né? Não pode ter uma proposta de emenda. Não, pode ter a proposta, mas ela não pode ser aprovada, né? Não pode ter a votação dela. Não será objeto de liberação a proposta de emenda que tente abolir. Então essas questões aqui são todas as cláusulas pétreas, né? Estão na Constituição. A forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico. Aqui é bastante interessante, aqui toma cuidado, porque as provas costumam trocar aqui, ó, colocar voto obrigatório. Então lembra do DUPS, né, que é o voto direto, secreto, universal e periódico. A separação dos poderes, né, legislativo, executivo, os direitos e garantias individuais. Tomar cuidado também, essa parte individual. São individuais, né, pode colocar outros tipos de direitos lá na prova. Agora a questão das leis, né? A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao STF, né? Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, né? Cidadão, no caso. Por meio da iniciativa popular, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Aqui, ó, a iniciativa popular, a gente pode compreender da seguinte forma. Né, é exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Ou seja, lembra sempre do 15 horas e 3 minutos, né, para gravar. Né? Então, é 1%, né? 1%, 1 ali significa 1%. Os 5 são os 5 estados, né? E os 3/10 que tem que ter em cada estado, né, dos 5. Iniciativa privativa do Presidente da República, né? O Presidente da República ele é privativo, ele propôs leis a respeito das seguintes situações, né? Que fixam ou modificam os efetivos das Forças Armadas, bastante importante, cai muito em prova. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias ou aumento de sua remuneração, né? Também cai bastante. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Né? Serviços públicos da União e de territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidades e aposentadoria.
É a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, né? Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Então, ó, essas aqui são muito importantes, essas questões aqui que estão marcadas, né? Costumam cair muito em questões. E essa F também, essa F costuma cair bastante. Então, dá atenção nessas aí que estão demarcadas e principalmente na última. Mas todas aqui podem cair, são todas muito importantes, cai muito, né? Aqui a gente tem, ó, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medida provisória com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. Aqui, ó, é vedada a medida provisória que trata sobre a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal, processual penal e processual civil. Aqui é bastante simples entender isso aqui, porque imagina só, se o próprio presidente ali ele coloca uma medida provisória que começa a tratar de direito penal, ele coloca uma norma penalizadora ali, né? Isso aí traria muita insegurança jurídica. Então essas questões aqui que são vedadas, é bastante fácil da gente entender quando a gente trata da importância dessas questões, né? Para o ordenamento jurídico. Ó, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público e carreira e a garantia de seus membros, né? Aqui, ó, planos plurinacionais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplentes, né? Que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é só a gente lembrar do Fernando Collor, né? O ex-presidente do país aí que deu aquele problema todo, que ele trancou que ninguém conseguia sacar mais o dinheiro. Então é justamente por causa desse motivo. Aqui, ó, reservada a lei complementares, né? Não pode tratar, medida provisória. Já disciplinada em projeto de lei, aprovados pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Isso é óbvio, né? Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequente em cada uma das casas, ficando sobrestada, né? Ou seja, ela deverá se votar de imediato pelo Congresso, né? As casas do Congresso lá. Então, qualquer assunto que estiver sendo tratado será deixado de lado para tratar sobre essa medida provisória, né? Que não for apreciado no prazo de 45 dias. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Lembrar, não é Senado Federal, é Câmara dos Deputados. É vedada a redição na mesma sessão legislativa de medidas provisórias que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de tempo. Então não pode também tratar na mesma sessão legislativa.